Jornal do Meio-Dia. O comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Existe um princípio defendido por Voltaire, segundo o qual posso não concordar com o que você diz, mas defenderei o seu direito de dizer o que pensa. Começo o meu comentário desta segunda-feira com o princípio da defesa do direito das pessoas pensarem diferente. E a gente tem que respeitar. Você pode não concordar, você pode até discordar absolutamente do pensamento da outra pessoa, mas é preciso, para que a gente tenha o mesmo direito de expor e de ser respeitada pela forma com que pensa, a gente deve respeitar a opinião do nosso semelhante. E digo isso justamente por causa da manifestação apresentada pelo professor da Universidade de Colômbia, em Nova York, o brasileiro sociólogo e economista Marcelo Medeiros. Em seu livro, lançado recentemente pela Companhia das Letras, chamado Os Ricos e os Pobres, o Brasil e a Desigualdade. Segundo ele, a desigualdade tem a ver com os ricos, ou seja, um pequeno passo para reduzir a desigualdade seria capaz de tirar uma parcela enorme de brasileiros da fome, um extremo que ele chama de imoral e que um país como o Brasil já tem plena condição de acabar. Nessa recente entrevista, o professor comenta os conceitos abordados em seu novo livro. Perguntado sobre o que significa ser pobre no Brasil, Marcelo Medeiros responde: escrevi esse capítulo porque há muito debate sobre pobreza que discute se a gente não deve cortar assistência, diminuir assistência e só focalizar os pobres. Por trás disso, existe uma série de discussões, mas fundamentalmente muito preconceito contra a assistência social. Aquela ideia de que você não tem que dar o peixe, mas ensinar a pescar, não faz sentido nenhum, diz ele. Educação funciona, mas demora demais. Existe muito preconceito no Brasil contra a assistência social, especialmente nos últimos anos. Vamos então sobre essa primeira indagação feita pelos jornalistas. Não é que a gente deva desprezar completamente uma coisa e adotar outra. Não existe uma fórmula. Se você não der condições para que as pessoas cheguem a um determinado porto e a partir dali comece uma nova etapa. Você não pode eliminar a viagem anterior e não pode negar o futuro da caminhada. Por exemplo, se a gente examinar com toda a liberdade e com todo o respeito à manifestação do professor, é preciso dizer que existe um intervalo entre a pessoa estar na pobreza plena, na miséria. Ela precisa de uma assistência, de um apoio para encontrar uma oportunidade. Então, na primeira etapa, é dar o peixe. Mas existe a necessidade da contrapartida para que a pessoa introduza no seu planejamento a ideia de que não vai viver a vida toda pensando e dependendo de esmola. Ela precisa, durante esse período, dar uma contrapartida não para o Estado, não para as outras pessoas, não para ricos, mas para si própria. Ela precisa estudar e necessita de desenvolver a sua profissão, aquela que vai dar maior aptidão à sua vida futura. E aí tem que ter um estudo profissionalizante. Quem dá isso é o Estado, numa forma de reintroduzir na sociedade benefícios que vão melhorar a coletividade toda.
E dizer simplesmente que precisa dar o peixe permanentemente está errado. Dizer que não precisa dar o peixe porque tem que só ensinar a pescar também está errado. É uma matéria que precisa de um estudo de conjunto. Eu tenho visto muitos ataques a determinados problemas da nossa vida, do nosso cotidiano, de forma segmentada, mas sem continuidade. Isso não resolve o problema. O que resolve é a gente ter um intervalo em que se dá todo o apoio necessário para que haja construção de um futuro. E as pessoas não querem ficar dependendo sempre do Estado. Elas querem ter a dignidade de achar um caminho e também ter o seu ganho próprio e ter uma condição de sair da situação em que se encontram. O professor dizer que educação funciona, mas demora demais, está enganado. Com toda a liberdade de que cada um pense como achar melhor. É assim mesmo. A gente não constrói a grande caminhada se não começar. A gente não constrói uma ponte que vai de um lado do rio ao outro se a gente não tiver uma estrutura para fazer essa passagem. E na exposição que fez, diz o professor, se uma mãe quiser comprar um remédio, um antibiótico bastante simples para sua filha, penicilina, que é um remédio considerado barato, ela vai ter de passar por 5 dias sem comer. Se ela quer comprar material escolar para seu filho, vai ter que passar 1 semana sem se alimentar. Na verdade, é muito pior do que isso, diz ele, porque a linha de pobreza não é só comida, mas todas as despesas com habitação, segurança, água, etc. Nesse nível, o Brasil tem cerca de 12% de sua população. Até aqui tudo bem, professor. Mas a sua conclusão? Ele diz, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Não estamos falando sobre baixa renda, mas de uma coisa extrema que não tinha por que ter no Brasil, porque temos todas as condições do mundo para não ter pobreza no país. Então, toda essa discussão de reduzir despesas de assistência social é, na verdade, impedir a expansão da assistência social. Até aqui, acho que todo mundo concorda. O errado é a forma de fazer isso. Ele quer que aqueles que tenham ganho subsidiem adicionalmente o Estado com mais impostos, mais tributos sobre toda a sociedade, para que o Estado cumpra esse papel de intermediação dessa etapa. Me desculpe, professor, eu acho mais uma vez aqui que tenho que ouvir a sua opinião e respeitar que o senhor pense dessa maneira, mas eu acho que criar uma estrutura ainda maior do Estado para manter esse cenário não é um futuro promissor para o país. Nós temos que criar um cenário em que essas pessoas possam ter a oportunidade de viver com dignidade. E o Estado tem que se estruturar de forma a ser mais barato, para que haja mais recurso para mais tempo de educação, de treinamento, de capacitação, de estruturação da vida dessas pessoas, para que elas possam ter os seus próprios ganhos e viver com dignidade. Dessa maneira, nós não vamos perpetuar uma situação. E da maneira que está sendo exposta, vamos perpetuar um mecanismo assistencialista de resultado político para transformar essas pessoas em currais eleitorais e que fiquem manipuladas todo o tempo e de que não saiam dessa situação porque justamente o Estado resolveu escravizá-las, quando na verdade deveria ajudar a propiciar para que elas saiam da situação de miséria e possam viver com dignidade, escolhendo seus próprios caminhos e podendo decidir as suas vidas.